Tá ótimo. Então, nosso tema de hoje, irmãos, é a lembrança da essência da adoração. No texto de Miqueias, no nosso texto do dia, que está em Miqueias capítulo 6, versículo 8, diz assim: E ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Então aqui, nós vamos ver, irmãos, Miqueias ele viveu, se eu não me engano, antes de Isaías. Então nós vemos o que? Deus, ele pede o que? Que pratiques a justiça. Deus não pede muito de nós. Por isso que aqui está falando nosso tema é a essência da adoração. Deus ele não pede muito de nós. Apenas que nós respeitamos as leis ou aquilo que ele colocou para nós, que é bom para nós. Que isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Então quando ele fala, o que é o que o Senhor te pede de ti? Como se fosse uma coisa fácil. E que é uma coisa fácil. Quando a gente está buscando a Deus, isso se torna fácil. Então quando ele fala, o que o Senhor pede de ti, Deus pede o que? Que nós façamos o que? Respeitemos, pratiquemos aquilo que Ele deixou para nós. E a gente vai falar melhor no decorrer da aula. Na síntese, nada justifica a opressão ou exploração de uma pessoa por outra. Todo sacrifício feito à custa de sangue e lágrimas de outrem é abominação. A adoração torna-nos mais justos e bondosos. Vocês lembram da lição acerca de Isaías? Os irmãos lembram? Que os mais ricos exploravam os mais pobres em tempos de crise. Então o que acontece? Hoje a gente está vivendo também essa. A gente está vivendo uma crise no Brasil, então a gente vê pessoas e às vezes explorando as outras por falta de emprego. Então aquele que está um pouquinho melhor acaba explorando o outro. E isso aqui foi condenável contra Deus, porque a justiça de Deus é que todos vivam bem, que todos respeitem, uns respeitem os outros. Então por isso que ele está falando que nós devemos praticar a justiça e a beneficência. Por quê? A beneficência para com o próximo. Então quando nós vemos as pessoas tomando partido, tomando a oportunidade, como nós estamos hoje, e explorando os outros, o que vai acontecer com essas pessoas? A gente não vê nada agora, mas lá na frente nós vamos ver realmente a diferença. Por isso que nós vemos muitas vezes, irmãos, pessoas que estavam muito bem de vida e de uma hora para outra perderam tudo, porque não tem justiça. E tem aquelas que continuam praticando a injustiça e fica cada vez melhor. Mas aí o juízo de Deus vai ser mais, vamos dizer assim, mais duro. Mas aqui, no nosso texto bíblico, quer abrir, Diego? 7, está logo aí, 7, do 1 ao 7. Eu vou ler um versículo e os irmãos continuam. Na verdade, minha Bíblia ela tem uma tradução diferente. Não tem problema. Miqueias 7, do 1 ao 7. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos continuam. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à estreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão como uma armadilha. 3 agora. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O princípio em que o juízo se apressa a recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus dias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Pode continuar. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação. Ó meu Deus, me ouvirá. Ó meu Deus, me ouvirá. Então, Miqueias, ele já estava enxergando tudo isso. Aqui nós vemos que é uma forma poética de ele colocar acerca daquilo que o povo estava praticando, acerca das injustiças que estavam acontecendo. Então, quando nós vemos, quando Deus aqui ele fala, não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, irmãos, uma total desconfiança naquele momento. E tem por isso, quando nós temos total desconfiança na sociedade, nós temos que confiar em quem?
em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Deus é que nos ajuda, Deus que nos ampara, Deus que nos direciona e Deus é que nos abençoa. Na nossa introdução, eu estou correndo um pouco aqui, tem 9h30, né, pastor? Tem 9h30. O profeta Miqueias não era um simples religioso da sua época. Ele foi um homem comprometido com a luta contra as desigualdades e abusos dos poderosos sobre os mais frágeis em sua comunidade. Para este profeta, como deve ser para todos nós, era impossível defender um real avivamento que, além de transformações espirituais, também não causasse mudanças nas paradigmas sociais. A adoração naquela época, isto é, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, ganhou nova centralidade. Os cultos foram restabelecidos, os sacrifícios passaram a ser cerimonialmente apresentados. Todavia, ainda havia corrupção e injustiça entre o povo. Havia certo pessimismo no coração de Miqueias com relação ao povo e o seu relacionamento com Deus. Será que nossa geração está seguindo esse mesmo caminho? Vamos pensar a respeito na aula de hoje. Irmãos, nós vemos um declínio acerca do respeito, acerca do comprometimento e acerca da justiça que o povo pratica contra o outro. Um declínio social nós temos hoje no nosso país, um declínio moral e até mesmo um declínio espiritual. Irmãos, de 2000 anos para cá a gente já vai estar muito mais espiritual, não é verdade? Já para nos estar muito mais próximos de Deus. Se nós fôssemos ver aqui na época de Moisés até Miqueias, se não me engano, vamos colocar aí, vai, não chegar, acho que não chegar a 1000 anos, vai colocar 1000 anos. Eles deveriam ter muito mais espiritualidade, deveriam estar muito melhores, ter muito mais respeito pelo povo, ter muito mais reverência para com Deus. Mas ao invés disso melhorar, isso diminui. Parece que o tempo passa, ao invés de nós melhorarmos, às vezes o povo melhorar, o povo não melhora, parece que o povo piora. O nível espiritual cai, o nível intelectual acerca da palavra de Deus cai. Mas aí você vai dizer, mas hoje a gente tem aulas teológicas, temos aulas no YouTube, temos aulas na internet, várias aulas, blogs, mas ao invés de as pessoas melhorarem, parece que diminui o entendimento. Mas as possibilidades são muitas. E aqui Miqueias estava chamando a atenção do povo. Olha os sacrifícios, olha como vocês estão. Porque quando Moisés instituía a lei, o povo respeitava. O povo colocava em prática. O povo tinha beneficência com o mais pobre. O povo tinha respeito com o mais fraco. O povo tinha mais respeito com os sacrifícios. O povo levava o melhor para Deus. Se a gente fosse ver na igreja primitiva, o povo orava mais, o povo buscava mais, o povo tinha mais respeito um para com os outros. Passavam 300 anos, ainda continuava, mas já foi. Quando nós vemos, meus irmãos, nos nossos dias hoje, nós vemos o declínio que nós estamos. Por quê? Porque a gente deixa se perder aquilo que é prioridade. O que é prioridade? Praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente com Deus. Isso é a essência da adoração. Né? Isso é a essência que nós temos que pensar todos os dias das nossas vidas. Porque não adianta nada a gente querer fazer uma coisa e no nosso coração ter outra. Por fora a gente é bonito e maravilhoso, mas por dentro, como Jesus falou com os fariseus, vocês têm um semblante de piedade, vocês por fora, mas por dentro é um sepulcro caiado, está podre. E nós vemos hoje muitos querendo mostrar coisas que infelizmente não são. E Miqueias estava denunciando isso. Já lá naquela época, estava denunciando, olha, vocês estão, Deus só quer isso de vocês. Que vocês pratiquem a justiça, sejam homens e sejam pessoas beneficentes, e andem humildemente com o Senhor teu Deus. E o que é andar humildemente? Nós já falamos aqui. Humildemente é você se sentir inferior, mas não melhor, não se sentir um coitado. Não, Deus é tudo e eu não sou nada. Deus é poderoso e eu não sou nada. Se eu estiver errado, posso me corrigir, por favor. Então, isso é a essência da adoração, ser humilde. E hoje, infelizmente, meus irmãos, eu gosto de falar isso para a gente termos uma ideia. Hoje tem muitos... Hoje tem muitos, meus irmãos, que querem ser mais do que Jesus, mais do que Deus em cima dos cultos. E naquela época de Miqueias já tinha também essa prática. O sumo sacerdote querendo ser mais do que o próprio Deus. Os profetas querendo ser mais do que o próprio Deus. Então nós vamos ver aqui, Miqueias, a sua denúncia profética, o perfil de um adorador. As informações biográficas a respeito deste profeta são muito escassas, além de seu próprio texto. Temos na profecia de Jeremias um registro sobre o seu ministério. Então, se a gente for lá em Jeremias 26, 18 e 19, nós vamos ver lá um registro de Miqueias.
Jeremias denuncia na prática acerca daquilo que estava acontecendo em Israel, pode ser no Reino do Norte, no Reino do Sul, vamos colocar em Jerusalém, e falando acerca de Miqueias. Miqueias, ele denunciou isso lá atrás, viu? Miqueias falou sobre isso lá atrás. Então, continuando aqui, tanto pelo contexto mais amplo da profecia de Miqueias, como pela sucinta citação de Jeremias, pode-se inferir que ele tinha como tônica central de seu ministério o desenvolvimento de uma fé viva, a qual deveria romper com o modelo vigente, onde os sacerdotes e profetas realizavam seus ministérios conforme o pagamento que recebiam. Irmãos, o que está acontecendo hoje? Quem dá mais, tem uma palavra melhor. Se você der tanto, eu tenho 10, eu batizo 10 com o Espírito Santo. Se você der tanto, vai ser não sei quantos lá aceitar Jesus. Isso, irmãos, isso como é que fala? É mercantilista, né? É isso? Tem outro nome que eu não me lembro agora. Eu também fugiu. Isso, meus irmãos, é fazer barganha. E às vezes, e aqui o que acontece? E os sumos sacerdotes e os sacerdotes daquela época já usavam essa prática. Por quê? Quem dava mais, não, vou levar o seu sacrifício e levava na frente de todo. Porque tinha uma fila, tinha uma ordem que deveria ser o sacrifício. Então de repente passava na frente. Os mais pobres ficavam sempre por último, os mais ricos eram passados na frente. Será que nem assim nos dias de hoje? Miqueias denunciou essa prática. Miqueias fala, o livro de Miqueias, irmãos, fala, ele bate forte, viu? Que aqui ele está sendo mais tranquilo, mas ele bate forte. Então, diz assim aqui, continuando. A cidade de onde Miqueias é oriundo, Moresete, não possui a sua identificação geográfica clara, mas provavelmente é um povoado da zona rural próxima à Filistia. Se levarmos em conta essa possibilidade, Miqueias seria um homem humilde, do contexto campestre, que anunciava a vontade de Deus na mesma época do palaciano, do profeta Isaías, aquilo que nós estávamos falando. Ele não era um homem do campo, era um homem simples. Alguém vai dizer, de repente, fosse nos dias de hoje, um homem analfabeto, né? Não sabia ler, não sabia escrever. Porém, era um homem cheio do Espírito Santo e coragem para falar. É o que está faltando hoje. Coragem para denunciar. E mesmo ele, por isso que ele, o autor aqui, diz que ele não era de uma cidade, não era de uma família, vamos dizer assim, muito, como é que eu posso dizer? Que estava em evidência, como o profeta Isaías, que a sua família tinha uma certa influência. A família de Miqueias não tinha influência nenhuma, mas mesmo assim ele denuncia e não tem medo. Então cabe a nós hoje também não termos medo de denunciar as práticas erradas que estão acontecendo. Não temos medo de falar, é lógico, não podemos julgar ninguém, irmãos. Tomem cuidado e quando for falar, ninguém pode julgar ninguém. Mas nós podemos denunciar a prática, não aquele que está praticando. Porque às vezes eu estou colocando aqui, eu estou falando para os irmãos assim, olha, você vê essas coisas, que estão essa barganha, essa falta de vergonha que muitos têm de falar em cima do púlpito, de repente falar, se o dinheiro não estiver na conta, eu não prego, eu só prego se você me pagar tanto, entendeu? Eu não estou citando nomes, e que é verdade, todo mundo sabe, não sabe? Mas Miqueias também estava denunciando essa prática. Se lembrar algum, pode citar, não tem problema não. Tá? Esse que é o nosso mal. Se lembrar algum, pode citar, porque denunciar nome. Então, não, mas você que trabalha com jovens, quantos você já não chamou de repente um pregador e fala assim, é tanto, cobra tanto? Você já conhece? Já conhece, né? Já conheço e normalmente quem eu vou chamar já me conhece também. Ah, então. Se quiser dinheiro, você vai chamar lá, irmão. Vai lambar a caixa, né? Vai trabalhar, vai ter com as formigas. Ele tem que receber aquilo que, lógico, que todo pregador, quando é convidado, tem que receber uma ajuda de custo, uma oferta, mas não é estipular. Depende, Gabriel. O camarada aqui do setor, por exemplo. Ah, não, isso aí não. Está aqui dentro já, né? Porque vai estar perto. Mas vamos aqui, irmãos. Então nós vemos que, mesmo que ele não era uma pessoa que tinha uma influência na sociedade, uma pessoa do campo, mesmo assim ele fala. Ele fala e a sua voz é ouvida, e por isso que está registrado na Bíblia. E continuando aqui, o contexto socio-religioso da comunidade de Miqueias. Quem pode ler para nós aí? O 2. Onde? Não sei. As palavras do profeta são contra Jerusalém e Samaria. Apesar do profeta concentrar-se mais na denúncia da situação espiritual do Reino do Sul, mesmo diante do avivamento experimentado pelo povo de Deus durante o reinado de Ezequias, havia um conjunto
de pecados que sistematicamente desenvolviam-se naquela comunidade. Os ricos estavam perversamente explorando os mais pobres. Os profetas não denunciavam as mazelas sociais, antes, por suborno que recebiam, anunciavam a falsa paz. Havia idolatria e práticas religiosas reprovadas por Deus. O cerimonialismo legalista também era um desafio a ser superado naquela comunidade. Em meio a todo esse contexto paradoxal, avivamento x pecaminosidade, justiça divina x injustiça humana, o Senhor continuava atraindo e pacientemente esperava uma mudança de comportamento do povo. Olha, irmãos, me chama a atenção, os profetas não denunciavam as mazelas sociais. Antes, por suborno, recebiam e anunciavam uma falsa paz. O que nós estamos vendo hoje? O povo, mas idolatria é só imagem. Não, idolatria não é só imagem. Idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Hoje, irmãos, eu fico triste quando eu vejo um irmão pregando a palavra de Deus e falando sobre futebol em cima do púlpito, sobre time de futebol. Por quê? Porque eu já fui fanático por futebol, eu sei o que é isso. Uma coisa demoníaca, uma coisa do inferno. Não adianta falar que, mas eu assisto. Pode assistir, você assiste, tal, mas quando a hora de ir para a igreja, vem para a igreja, é um esporte, tal, pode jogar, já joguei muito. Mas o que eu quero dizer é os irmãos que ficam na igreja e ficam lá no celular, vendo jogo de futebol, chega na igreja, você viu o jogo lá, irmão, está dentro da igreja, você pode falar de futebol, fala fora daqui. Ou quando está pregando na igreja, de repente está pregando uma fala, pode perceber isso, irmãos, pode perceber. Ele está pregando, daí a palavra não vai, ele está tentando encaixar uma mensagem, está rodando e a mensagem não encaixa, daqui a pouco ele começa a contar piada, começa a falar de futebol, quantos corintianos, quantos palmeirenses, quantos São Paulo não tem aqui, pode ver. Isso não é segredo para ninguém. Então, ao invés de denunciar, orar a Deus, pedir uma palavra e pregar uma palavra que seja uma palavra séria, que vai, mesmo que você vai ser chutado da igreja, porém você vai estar agradando a Deus, ou ninguém vai estar olhando para você, vai desfazer de você, mas você está agradando a Deus, não fazem. Por quê? Porque naquela época os profetas já queriam ser aclamados pela sociedade. Mas quando surge um profeta que nem Miqueias, que começa a pregar e denunciar isso, o que fazem? Coloca ele de lado, mas a sua voz é ouvida. Ninguém vai me deixar pregar na sinagoga, que naquela época não tinha sinagoga ainda, mas ninguém vai me deixar eu pregar, profetizar, então eu vou para a praça e vou falar a verdade. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa, eu não vou aceitar esse tipo de mensagem, eu não vou aceitar esse tipo de idolatria. Porque hoje, meus irmãos, o que nós estamos vivendo? Num mundo onde se fala em cima do púlpito para se adorar carro, para se adorar casa, para se adorar bens materiais, para se adorar viagem. Você pensa que não, mas a sua mente vai inculcando naquilo, vai pegando aquilo, daqui a pouco você está colocando aquilo em primeiro lugar. Se eu não fizer essa viagem, se Deus não estivesse na minha vida, se eu não alcançar esse carro, Deus não está na minha vida, se eu não alcançar essa casa, Deus não está na minha vida, se eu ficar doente, Deus saiu de mim. Irmãos, nós estamos aqui, estamos sujeitos a tudo. Mas quando eles colocam isso, o que eles estão fazendo com o povo? Quem está sendo beneficiado? Os mais ricos. Porque essa profecia é para quem tem condição. Quem tem condição de fazer isso? Mas e aqueles que não tem condição? Aí você pode dizer, mas Deus é poderoso, irmão, para dar. Mas e se Deus não der? E se for da vontade de Deus que a pessoa nunca vá para algum lugar? Eu gostaria também de ir para a Europa, fazer um tour na Europa, Croácia, Dinamarca, Noruega, né? Quem não gostaria? País de Gales, ali no Reino Unido, País de Gales, Escócia, Inglaterra, gostaria? Eu acho, eu acho bonito os castelos, eu tenho vontade de conhecer os castelos, né? Medieval, eu tenho vontade de conhecer. Mas e se um dia eu nunca for? Quer dizer que Deus não é na minha vida? Quer dizer que Deus não está comigo? Eu tenho vontade também, gostaria de trocar de carro, gostaria de trocar um apartamento melhor. De repente meu irmão que fala que Deus vai te dar, que Deus vai te dar. Será que Deus vai dar mesmo? Deus é poderoso, irmãos? A soberania de Deus e o poder de Deus não tem limites. Porém, tudo existe uma ordem.
e se foge da ordem para poder aclamar o povo. E o que eles fazem? Faz isso, chega aqui, enche o povo disso. O que o povo faz? O povo acredita, mas tem que ter fé, o povo acredita, daqui a pouco ele vai embora, pega o dinheiro dele, coloca no bolso e ó, vai embora. E depois, no ano que vem, chamam ele de novo. E ele profetiza as mesmas coisas. Sobre isso, houve um pregador dizendo que Deus tem uma porção de riqueza para cada um. Talvez o que é riqueza para você não é riqueza para mim. Talvez o nível de riqueza que Deus permite que você chegue é um padrão de que talvez você não vai passar daquilo. Sabe, como eu posso dizer? Seria ele explicando como que você não teria, por exemplo, capacidade, não teria estrutura para manter uma empresa com 3.000 funcionários, de forma que se você aderir àquela empresa, ele não vai fechar as portas e vão ficar 3.000 pessoas sem emprego. Tipo assim. Então esse tipo de riqueza não caberia a nós administrar. E assim, foi só um comentário sobre riqueza, que eu queria falar mesmo assim, ó. Nesse contexto em que vivia a sociedade na época de Miqueias, tem uma parte que eu queria citar aqui, ó. Em meio a todo esse contexto paradoxal, avivamento versus comunidade, justiça divina e justiça humana, aí eu peguei para mim, o Senhor continuava atraindo e pacientemente esperando uma mudança de comportamento do povo. Miqueias 6, 8 a 9. O que está acontecendo conosco hoje? Eu me vejo assim, sabe? Mesmo eu na minha pecaminosidade, mesmo eu nas minhas falhas, Deus pacientemente Ele vem me atraindo a todo momento. Eu conheci essa igreja aqui com uma forma que Deus, eu não estava congregando, onde eu estava congregando eu não estava satisfeito, e isso estava me afastando um pouco, né? Então, é isso que eu vejo sempre, a paciência de Deus, a insistência dele, em não desamparar. Mário, duas coisas aí. Riqueza, como você disse, riqueza. Irmãos, eu vi certo pregador falando sobre riqueza, eu achei interessante, porque riqueza não é somente bens materiais. Riqueza é você se sentir bem consigo mesmo, você está satisfeito com aquilo que você tem. Então o que acontece? E é uma coisa que você falou aí, sobre o Senhor continua pacientemente esperando uma mudança do comportamento do povo. O que Jesus está fazendo conosco hoje? Está esperando pacientemente um comportamento, uma mudança da nossa parte. Jesus está esperando. Então, o que acontece? Hoje nós vemos, infelizmente, você até citou essa questão aí de riqueza, e eu estava assistindo o Clóvis de Barros Filho, não sei se você já ouviu falar, filósofo. Sabe o que ele fala? Sabe por quê que esses homens americanos vendem um monte de livro aqui? Sabe por quê? Será que aquilo que ele coloca no livro funciona para ele? Será que aquilo que funciona para ele vai funcionar para você? Se funcionasse para ele, aquilo que ele está dizendo, ele já estava muito rico. Então ele falou assim, é engraçado quando a gente usa uma pessoa que não é crente falando. E a gente traz para a nossa realidade. Olha o que ele estava falando. Olha, ele chegou esse ano aqui, ele deu uma palestra antes do rapaz, o rapaz falou 7 passos para você ser um homem eficaz. 7 passos para você. Você conhece ele, o Clóvis de Barros? É um careca, né? É, o careca. 7 passos para você ser um homem eficaz. Aí ele vai lá dar aquela palestra, o pessoal enche o bolso dele de dinheiro. Aí o ano que vem ele volta. Não aconteceu nada na vida de ninguém. O ano que vem ele volta e fala assim: não, eu descobri 8 passos para ser um homem eficaz. Enche o bolso de dinheiro. Aí no ano que vem, não, eu mudei, agora tem 9 passos. E o que está acontecendo hoje? Eu tenho uma, vamos dizer assim, quer fechar um pouquinho? Pode fechar. Fecha um pouquinho. Eu tenho uma fórmula que vai resolver a sua vida, que vai mudar a sua história. Não é assim? Aí vem e fala. Aí o povo acredita, aí o ano que vem chama de novo, ele já tem outra. Aí chega o ano que vem chama de novo, ele já tem outra. Ou seja, ele está só enchendo o bolso de dinheiro. E não é barato não, irmãos. Uma palestra desses homens aí, não crente, é 70, 80 mil reais. Me corrija se eu estiver errado. É isso, não é? Principalmente americano. Mas será que o americano, que é uma cultura totalmente diferente da nossa, numa realidade totalmente diferente da nossa, numa economia que é diferente da nossa, numa carga tributária que é diferente da nossa, vem aqui, fala da palestra, fala o que a gente tem que comer, o que a gente tem que fazer, o clima é diferente, vai resolver nosso problema? Não vai.
Então isso é só uma forma que eles usam para poder o quê? Ganhar dinheiro. E o que estão se fazendo hoje em cima dos púlpitos? É o que o Miqueias estava falando aqui. Não denuncia o pecado, não fala do pecado do povo. O povo vai para a igreja para poder receber uma, não vou dizer sessão do descarrego, né? Mas eu vou dizer que uma injeção de ânimo. Uma injeção de ânimo. Por isso que as igrejas, até igrejas que têm mais condições financeiras, estão crescendo tanto. Porque é muito melhor ir na igreja, não paga nada, dar uma oferta, do que no psiquiatra, no psicólogo. Aparece motivação, né? A palestra motivacional. Quem é de trabalho em empresa sabe disso. Palestra motivacional. Você vai conseguir, você vai ter, é 10 passos, é 12 passos, 7 passos, 8 passos. E você acha que nessa época aqui, não que nesses parâmetros, mas você acha que aqui também não acontecia isso? Então se levantava o ego do rico e abaixava o pobre. Mas continuar aqui. A profecia de Miqueias. As palavras de Miqueias são literalmente revelação àquela comunidade. O profeta tira o véu que tenta esconder a condição deplorável que os mais pobres estavam, vivendo naquele contexto, revelando os efeitos imediatos que sobreviveriam sobre aquela sociedade em virtude do conjunto de opressores, e os efeitos a longo prazo que repercutirão naquela sociedade, tanto as repreensões como as restaurações. O esforço do profeta está em denunciar as condutas pecaminosas que foram normalizadas entre os filhos de Israel, e propor uma mudança radical de comportamento que espelha a natureza graciosa e justa do Senhor. Segundo a perspectiva defendida por Miqueias, o verdadeiro avivamento traz a presença de Jeová para o meio do seu povo, para que este povo possa revelar ao mundo a presença de Deus por meio de atos de justiça social. Irmãos, nada mais é de ser um bom cidadão, de ser um bom servo de Deus. Por que acontece? Desculpa eu dizer isso, mas as pessoas antigamente, quando ia ter um congresso, não sei agora como é que é, mas buscava, jejuava, orava, não sei o que e tal. Hoje, ninguém faz nada disso, aí chama o pregador para resolver todos os problemas da igreja. Vamos resolver nosso problema. Vai derramar, como a gente estava falando, isso é colocado, viu? É assim, viu? Quantas pessoas você vai batizar com o Espírito Santo? Ah, não, eu batizo 5, 10, 15 pessoas. E às vezes, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa com experiência da prova, não está batizando nada. Sabe por que não está batizando nada? Porque fica falando no ouvido daquele do irmão ou da irmã. Lógico, muitos são batizados, irmãos. Eu também não vou, também, né? Mas às vezes acontece isso que eu já vi, ficar falando língua estranha no ouvido da pessoa, e aquele hino, sabe, que vai do momento e fica falando língua, repete o que eu estou falando. Vai falar, eu fui batizado com o Espírito Santo. Pela misericórdia de Deus, Deus batiza. Mas não é exatamente isso que Deus quer. Por quê? Deus quer que espelhe a natureza, a nossa natureza venha espelhar outras pessoas a vir para Deus. E não forçar uma situação. Então o que acontece? Nada acontece, aí chama o pregador, que é o pregador de fogo. Não vai ser pregador de congresso. Esse é o profeta. Aí aqui também tinha, porque existia escolas de profeta. Na época de Eliseu, quando Eliseu estava lá construindo lá que o machado cai na água, ele estava construindo a escola de profetas. Para o povo poder ter uma direção para profetizar. Mas já tinha a barganha. Já tinha as pessoas que eram pagas para poder profetizar aquilo que o povo queria ouvir. Então, quando a gente vem num congresso, será que o pregador vai pregar sobre o pecado de alguém? Tem coragem de fazer isso? Se eu pregar o pecado de alguém aqui, irmão, misericórdia. Não falar de pecado, você pecou, não. É mostrar para o povo acerca da justiça de Deus. Mas se ele fizer isso, nunca mais ele volta. Mas o que ele tem que fazer? Agradar o povo, agradar a todos. Mas Miqueias não faz isso. Miqueias denuncia. E ele não cita nomes. Ele coloca as pessoas e fala da injustiça que está acontecendo. Do que está acontecendo. Eu não estou falando, meus irmãos, que isso é uma coisa que está acontecendo no outro lado do mundo. Não, isso está acontecendo aqui no Brasil. Isso aqui é a nossa realidade nos dias de hoje. É essa a realidade que nós estamos vivendo. Então, o verdadeiro avivamento traz a presença de Jeová para o meio do seu povo. Quando as pessoas são verdadeiramente têm um avivamento, mudança de atitude, que avivamento não é só as pessoas ficar pulando cheio do Espírito dizendo, houve um avivamento na igreja. Não, não é isso. Avivamento é mudança de atitude. Avivamento é nós melhorarmos a nossa condição diante de Deus e buscar mais a Deus, estar na presença de Deus e espelhar o Senhor para que outras pessoas possam ver o brilho do Senhor Jesus na nossa vida. Isso é o verdadeiro avivamento, uma mudança de vida. Mas hoje se fala que avivamento a pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo. Claro, meus irmãos, quando você tem um avivamento, está buscando a Deus mais, a tendência é nós sermos mais cheios do Espírito Santo. Mas o que é bênção hoje? Para um congresso fechar com chave de ouro, o que tem que acontecer?
estou falando de congresso, irmãos, porque é o que fica mais em evidência. Mas eu creio que tem pessoas que não se preocupam com isso. Ora, Deus fala, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu chame? Eu vou, irmão, está nas suas mãos. Pega aquilo que o Senhor mandar você pregar. E é assim que tem que ser. Pelo menos é a minha opinião, né? Bom, 9:15. A essência da adoração. A adoração conduz à bondade. Eu vou ler aqui a última parte aqui. Uma vez que a adoração nos aproxima de Deus, ela também nos afasta do mal e atrai-nos para o bem. É aquilo que nós estávamos falando. Uma vez o avivamento da adoração para o Senhor, vocês vão ter que subir daqui a pouco. Uma vez que o avivamento e a presença do Senhor na nossa vida, ela nos afasta do mal e nos conduz para o bem. Mas se para você ser conduzido para o bem, alguém tem que dizer, alguém tem que pregar sobre isso, alguém tem que falar o que é certo e o que é errado. Mas será que a gente não sabe, irmãos? A gente está lendo a Bíblia, tem vários exemplares, tem Bíblia NVI, não sei o que, João Ferreira de Almeida, tem várias, tem a Jerusalém, tem várias que falam. Mas o brasileiro, ele tem essa deficiência de não gostar de ler. Então, alguém falando para nós, fica mais fácil para nós, vamos dizer assim, pegarmos aquilo. Mas e se não prega, como vai ser? E se ninguém fala? Como é que nós vamos chegar diante de Deus? Como é que nós vamos deixar a nossa prática que está errada, que não está agradando a Deus? Como é que a gente vai deixar e buscar a Deus? Ontem, eu tive a oportunidade de ministrar ali na igreja do Coab Centro, ali, no culto da mocidade. E o irmão, eu falei para o irmão assim, irmão, não sei por que o irmão quer que eu fale, eu sei que é o último culto da igreja, né? Eu estou achando que eu senti de Deus assim, de jogar na mão dele, sabe? Sobre o que você quer que fale? Quer algum tema específico, alguma coisa? Aí ele me ligou e falou assim, eu quero que você fale sobre a família. Aí eu usei o tema aqui do congresso, honrar o pai e a mãe. Aí eu comecei a falar, honrar, eu fiquei, vamos dizer assim, surpreendido com tantas coisas que a gente deixa de fazer para o pai e para a mãe. Com tantas coisas que a gente deixa de... Como a gente tem que honrar o pai e a mãe. Então quando você começa a estudar e começa a procurar, e quando você está falando, e eu comecei a lembrar da minha história, até falei com os irmãos lá da minha história, que aconteceu comigo, então a gente vê quantas coisas a gente deixa de fazer. Mas se ninguém te fala, como é que a gente vai saber? Então tem coisas que às vezes é falada também para nós, mas quem não ouve somos nós. Nós não damos a devida atenção. E Jesus está falando. Porque pode perceber, irmãos, quando uma pregação que bênção, que todo mundo fala que é uma bênção, o povo está lá, né? Ou o pregador está contando piada, porque isso é colocado também, viu? Tem escolas que ensinam isso aí, conta uma piada, alguma coisa para você entender o povo. Entender que fala, né? Entender o povo, trazer o povo entretenido, o povo, chamar a atenção do povo. E depois você começa a pregar, e o pessoal presta atenção. Mas se vier um irmão e pregar uma palavra mesmo, de Deus mesmo, tem muita gente que fica assobiando, como que eles dizem, comigo não. Fica distraído, fica se fazendo de distraído, de quem não quer nada, para dizer que Deus não está falando com ele não, Deus está falando com o outro. Mas não, meus irmãos, Deus está falando com quem está ali sim. E a pessoa só não ouve se quiser. Quer falar alguma coisa, irmão? Tá, tranquilo. Me dá 3 minutos mais no final. Ah? No final você me dá de 3 a 5 minutinhos. Tá bom. 8h25. 9h25. Vamos aqui para a justiça como fruto da adoração. Miqueias chocou-se com a cumplicidade e com a injustiça que imperavam entre aqueles que se declaravam povo de Deus. Contudo, ele, como profeta do Senhor, proclamava em alto e bom som a justiça. Aquele que adora a Deus ama a justiça, porque o Senhor a ama também. Assim como ao homem justo. A justiça é parte integrante da justiça da natureza de Deus. Por isso a sua observância jamais vai contrariar o coração de Deus. Assim sendo, cuidado, não confunda justiça com legalismo, formalismo. Nosso critério de justiça não é nossa Constituição. Esta é a base e mediação das nossas relações civis. Mas sim, a Escritura, enquanto aqueles que não conhecem a Deus associam o conceito de justiça às leis e punições. Nós devemos defender um tipo de justiça que se alinhe com o amor e a misericórdia. Irmãos, quem eram os legalistas da época de Jesus? Os fariseus? Os fariseus. O que os fariseus faziam? Se o povo tivesse qualquer coisa, denunciava o povo e fazia o povo sofrer, humilhava o povo. Então Jesus está falando aqui que não é com legalismo e formalismo que a gente vai se chegar na presença de Deus, não. É com amor a Deus. Por isso que Jesus ele ensina sobre o amor. O legalismo e somente o mero formalismo, o que ele faz? Ele só faz nós termos a aparência de crentes, como aqueles fariseus tinham. Por isso que eu citei no começo, quando Jesus fala sepulcro caiado, ele está falando dos fariseus,
que aumentavam as suas franjas das suas vestes para dizer que era mais santo, para dizer que tinha uma santidade. E hoje nós vemos isso. As pessoas querem se colocar com uma aparência de piedade, só que por dentro é um sepulcro caiado. Então aqui, não adianta a gente ser pessoas formais ou legalistas, vamos dizer assim, pessoas que querem aparentar uma coisa, mas por dentro não é. Nós temos que ser verdadeiramente aquilo que nós temos convicção, aquilo que nós sabemos, aquilo que é certo, aquilo que nós sabemos que devemos praticar, que devemos colocar em prática, que devemos, vamos dizer assim, passar para as outras pessoas aquilo que realmente é de Deus. Um evangelho firme, sustentável e que nos leva para o céu. Então aqui na parte 3, aqui, louvar a Deus torna o nosso coração humilde. Eu vou ler a última parte também aqui. A verdadeira adoração conduz à mesma postura do publicano da célebre parábola de Jesus. Não existe adoração sem quebrantamento. O que acontece, meus irmãos? O publicano aqui. O que aconteceu? Quem pode ler a Bíblia aí em Lucas capítulo 18? Rapidinho. Um agradecia seus méritos e o outro bate a cabeça no chão e falava: eu não sou digno, mas credibilidade diante de Deus. Lucas 18, do 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Até 14, hein? Eu estudo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, veja bem isso. Hoje, Miqueias também denunciou essa parte. Já vou passar para o Marcos. Miqueias denunciou essa parte. Aquele que acha que dá mais, acha que vai ser, que está mais santo. Aquele que contribui mais na igreja, o seu dízimo é mais alto, acha que está justificado. Aquele que ajuda mais, que faz uma aparência de piedade, acha que pode fazer tudo o que quiser. Mas o que nós vemos aqui? O publicano, que não era homens bem vistos pela sociedade naquela época, o que ele faz? Ele fala: não sou nem digno de olhar. Humildade, quebrantamento e adoração. Então nós temos que ter essa mentalidade, esse sentimento de estar diante de Deus e falar: Senhor, eu não sou digno, mas me ajuda a conseguir. Não achar que nós temos méritos, não achar que nós temos condições, porque nós temos condições no sentido de quê? Você está buscando a Deus, você está adorando a Deus, você tem mais fé, você tem mais proximidade com o Senhor. Mas também quando nós nos colocamos, nos deparamos com a soberania de Deus, nós vemos que nós não somos nada. Não somos nada. Isso é adoração. Então, estava falando, adoração é o quê? Você reconhecer que Deus é tudo e você não é nada, que nós não somos nada. Então não adianta a gente querer dizer: mas Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, querer engrandecer a nós mesmos. Porque, no entanto, quem faz menção de nós é o próprio Deus. Quem faz menção da nossa vida tem que ser o próprio Senhor. E nós temos que se colocar nesse mesmo comportamento do publicano. Senhor, eu não sou digno, porque a gente vai ser justificado com humildade, com busca, mas com sinceridade diante de Deus. Irmãos, e não ter medo de fazer aquilo que é da vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Pode ficar, eu vou só comentar aqui mesmo, né? Não, vem aqui na frente, você já aparece no vídeo também. Não, deixa ele, pode deixar. Deixa o irmão Marcos vir, pode vir, irmão, por favor. Pastor. Vou prometer. Eu sei que o senhor já dá hoje, mas... Não. A gente já vai encerrar como ocasião, os meninos têm que subir. Boa, como todas as outras na lição desse domingo, né? A gente está falando de adoração e Miqueias ele fala muito de igualdade. Miqueias ele evoca muito a igualdade, a justiça, a não opressão do rico sobre o pobre. A gente vem falando disso
em outros estudos também, né? Essa questão do rico oprimir o pobre. E eu sempre digo, irmãos, que nos dias de hoje, principalmente nós, né, que vivemos aqui na Zona Leste, né, pior do que o rico, na minha opinião, é o metido a rico. Esse aqui é o pior, né? Esse aqui é o pior. Porque o rico ainda tem, né? Vou usar um linguajar aqui, talvez não muito adequado. O rico ainda tem dinheiro, tem bala na agulha, né? O problema é o metido a rico, né? Ele não tem, ele acha que tem. E que infelizmente, nos dias atuais, infelizmente isso aí está cheio, né? A igreja está cheia. Nós temos que combater isso. Nós temos que combater isso. Nós temos que aceitar. Eu sempre tenho dito, vou encerrar falando isso. Vocês aqui, vocês jovens, vocês têm um futuro, né, brilhante pela frente. Deus vai abençoar a vida de vocês, né, porque a bênção de Deus, mas ela repousa sobre aquele que é fiel. Quando eu digo bênção aqui, eu estou me referindo a todas as coisas: a ter uma família abençoada, a ter saúde, a ter um bom emprego, não é? A ter uma profissão que vocês almejam ter. Deus vai abençoar vocês nesse sentido, porque isso faz parte da vida. Agora, a gente não pode perder, que vocês não devem perder nunca, é a humildade. Está aí na revista. Interessante, eu estudei a lição agora de manhã em casa, né? Era de trazer, eu trouxe a do terceiro trimestre. Fiquei trocado, a capa é muito igual a colorida, e eu acabei pegando igual, pegando errado. Mas o que vocês não devem perder jamais é a simplicidade, é a humildade, não é? Tem um versículo que eu gosto muito dele, está lá em Hebreus, que diz que pela fé Moisés, sendo já grande, o que ele fez? Se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. O que isso quer dizer? Moisés ele se recusou a ser tratado com privilégio. Igreja não é lugar para tratamento diferenciado entre irmãos. Igreja não é lugar, não deveria ser lugar onde existe a classe A e a classe B. Nós somos todos iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem, ou pelo menos não deveria ter. E isso é uma das coisas que Miqueias aqui, ele também condena, e a gente tem que tomar cuidado, vocês têm que tomar cuidado, que amanhã, né, o doutor Diego, né, a doutora Natália, né, assim como o doutor Fábio, ou o André, o Júlio, o Márcio, o doutor Márcio, nunca se esqueçam que nós somos todos iguais. Se alguém vier com alguma coisa diferente, porque o ser humano, irmãos, ele é terrível, ele gosta de ser bem tratado, irmãos. Bajulação. Peraí, para cima de mim? Irmãos, eu não sou tratado hoje da mesma forma que eu era quando eu morava aqui no fundo da igreja, que eu era zelador. Por que será, né? Por que será? Eu sou a mesma pessoa. Graças a Deus, eu sou a mesma pessoa, não mudou. É o mesmo irmão Marcos. Meus filhos só cresceram. Eu continuo, graças a Deus, com a mesma família, com a mesma esposa, Os mesmos filhos. Eles só cresceram. E por que é diferente? E aí, toda vez que alguma coisa acontece nesse sentido, eu me lembro, esses dias eu até brinquei. Estão te chamando lá, não sei o quê, pela fé, eu sempre falo, pela fé, Moisés, sendo grande, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Somos todos iguais. E foi isso que Miqueias denunciou. Agora, isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Às vezes não é fácil, porque o ser humano ele gosta, né? O
ser humano ele gosta de, né, ter um negocinho melhor aqui, né? Assim, aí tem gente que fica tudo, não, irmão, recuse isso. Nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Principalmente do momento que a gente passa daquele portão ali para dentro, nós somos todos iguais, todos, não existe diferença. O tratamento diferenciado é dali para fora. Ali você pode ter lá fora, se você bancar, se alguém estiver bancando para você o teu privilégio, o tratamento diferenciado, aí é outra coisa. Mas será que existe isso? Dali para fora pode ser. Não para dentro. Claro que Rocha, sim. você está falando. Vamos ser bom. Claro que sim. Amanhã, Quiseram bajular Jesus, né? amanhã, por exemplo, eu vou viajar a trabalho. E eu viajo a trabalho, irmãos, quase toda semana. Eu viajo a trabalho. Quase toda semana eu viajo. E aí, por eu viajar toda semana, você vai acumulando pontos lá na empresa aérea, né? E aí, lá na empresa aérea, né? Vou até mostrar aqui, ó. Tá mostrando o vídeo, ó, vai aparecer, hein? Vou ostentar, tá vendo isso aqui, ó? Lá na empresa aérea, por eu viajar muito, eu sou Smiles Diamante, olha que coisa chique. A hora que começa a embarcar, eu não preciso esperar a fila, porque eu sou um cliente especial lá, né? Eu viajo quase toda semana, só que diamante, irmãos, eu sou lá na empresa aérea, lá na rua, aqui não. Através da empresa que você Através trabalha. da empresa. Por quê? Porque a empresa paga, eu estou toda semana lá. Agora aqui não tem diamante, não tem gold, né? Não tem silver, não tem. Mas tem uns irmãos que eles acham que são, né? Crente diamante, crente ouro, crente silver, somos todos iguais. Não adianta eu levantar a mão e orar, eu falo bonito, né? E depois eu não querer pegar a fila. Meus filhos sabem disso, o quanto eu sou chato com isso. Toda vez que tem festa aqui, ó, pega a fila. Quer almoçar aqui? Pega a fila. Pega a fila. Né? Na fila é melhor. Se a Ana Clara estava com um grupinho aí e entrou por lá, eu cheguei assim, ela estava, só olhei assim. Não, pai, não estou comendo não. Falei, ah, tá bom, o que você está fazendo aí dentro então? Né? Mas que Deus nos abençoe e nos dê cada dia mais de sua graça. Tá certo? Próximo domingo, irmãos. Qual que é o tema? A adoração integral ensinada por Jesus. Amém. Vamos orar rapidinho. Pai querido e santo, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te adoramos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui nesta manhã, dando a tua palavra. Continua nos abençoando, nos dando a tua graça. Abençoa, Senhor, agora nosso culto de Santa Ceia, Pai, em nome de Jesus. Amém.